Bom dia, galera. Vamos lá, 13ª tentativa de acertar a aula, tá? Mas eu acho que dessa vez vai, ok? Primeiro falar que a gente está morrendo de saudade de vocês, tá? Falar com vocês da importância de estarem acompanhando as atividades, estarem fazendo, respondendo e mandando devolutiva pra gente, tá? Se tiver qualquer dúvida, procura a gente pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone e tenta tirar as dúvidas para entregar as atividades, tá bom? Lembrando também a importância de manter o isolamento social, manter a higiene, para que a gente possa vencer essa etapa e voltar ao nosso convívio social, né? Voltar a nos encontrarmos na escola, nos abraçarmos, rir, gritar, reclamar, faz parte do jogo, né? Não tem problema. Então vamos para nossa aula, galerinha. Muito bem. Deixa eu trocar aqui que eu esqueci. Ok. Muito bem. Meu nome é professor Bruno, para quem não conhece. Eu dou aula na escola Hilda Ferreira da Fonseca Martins. E essa semana a gente vai estar falando sobre distúrbios alimentares, tá? Essa parte de distúrbios alimentares faz parte do conteúdo de treinamento desportivo e relacionado com alterações psicossociais do treinamento, tá? Mais especificadamente os distúrbios alimentares relacionados à sua imagem corporal, tá? Antes de falar sobre esses dois, a gente primeiro vai dar uma pincelada sobre autoimagem corporal, o que é. Vamos falar um pouco das diferenças entre vigorexia e anorexia, algumas semelhanças, e depois a gente vai dar ênfase na anorexia na aula de hoje. Um outro momento a gente fala sobre vigorexia, tá? Então vamos lá. Aqui desse lado aparece um cara forte, musculoso, né? Grande. E lá no fundo a gente vê a projeção de uma imagem de um homem franzino, magro, certo? Então, quando o cara ele é forte, grande e ele se enxerga de forma deturpada, diferente, magro, franzino, seria o transtorno de anorexia ou de vigorexia? Desculpa, gente. Hein? Fala aí. Vamos ver se acertou? Ok. Quem falou vigorexia acertou. Tá? Mas você acertou porque só tem duas opções? Ou você acertou porque você sabe o que é vigorexia e sabe o que é anorexia? Vamos lá. Do lado de cá apareceu uma menina magra. Olha aqui, olha a silhueta dela aqui. Magra, magra, magra. Tá vendo alguns ossos proeminentes, né? O cotovelo grande, ausência de massa muscular. E aqui na imagem corporal que ela tem, apareceu uma menina já com uma saliência, uma barriguinha mais saliente, o braço um pouco mais grosso, ou seja, uma alteração da imagem corporal. Isso é característico da anorexia. Mas antes de falar sobre anorexia e vigorexia, a gente vai estar falando sobre imagem corporal, tá? O que é? Qual é o conceito de imagem corporal? Imagem corporal é a maneira com que você se enxerga. É como o seu processamento mental vai enxergar o seu próprio corpo, né? Você pode se olhar no espelho e se olhar do jeito que você é. A pessoa tem uma imagem corporal normal. Ou você pode se olhar no espelho e se enxergar mais magro ou mais obeso. Aí você já tem alguma alteração da imagem corporal. Mas o conceito é: imagem corporal é a representação mental que cada indivíduo faz de seu próprio corpo. Certo? Beleza. Agora falando sobre as semelhanças entre vigorexia e anorexia, né? Analisando aqui, a gente vê que o sujeito aqui, o vigorexo, ele é forte, mas ele se enxerga magro, esguio, né? E a menina anorexa, ela é magra e se enxerga com sobrepeso. Olha a diferença delas, né? Então, quais seriam
as semelhanças? Porque o que eu vi até agora foi diferença. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é o seguinte: são semelhantes na medida em que os dois transtornos interferem na visão que os portadores têm do próprio corpo. Ou seja, os dois transtornos causam alterações da sua imagem corporal. Ela não é uma imagem corporal normal. Okay? No caso do anorexo, ele se enxerga mais obeso. E no caso do vigorexo, ele é forte e se enxerga mais franzino. Agora, o conceito de anorexia. Alguém sabe me dizer com certeza, com propriedade, o que é anorexia? Né? É o que? É uma alteração passageira, é uma alteração que só ocorre em mulheres. Por que isso acontece, né? Então vamos um passo de cada vez. Primeiro, o conceito, né? Ela é um distúrbio alimentar causado por uma preocupação exagerada com o peso do corpo, né? Tá em destaque aqui uma preocupação com o peso do corpo, que pode provocar problemas psiquiátricos graves. A gente vai ver mais para frente alterações psiquiátricas agravadas pelo quadro de anorexia, tá? A pessoa, ela se olha no espelho e, embora esteja magra, ela se vê com sobrepeso, se vê obesa. Enfim, quais seriam as causas desse transtorno, dessa alteração da imagem corporal, né? Hoje em dia, se a gente parar para pensar, a cobrança da mídia em cima das pessoas para elas alcançarem o corpo perfeito, o corpo ideal, a silhueta perfeita, um peitoral perfeito, é muito grande, né? Isso ocorre principalmente em quem? Principalmente em homens ou em mulheres? Em mulheres. Muito bem. Por quê? A mulher tem uma cobrança muito maior do que o homem para ficar no peso, ela mesma se cobra para caber no vestido. Ela tem que estar com a silhueta fina, com a coxa grossa. O homem não. O homem está passando lá e está com a barriguinha acima lá, ele fala: isso aqui é barriga de cerveja, né? É óbvio que tem a cobrança, mas a cobrança ela é muito menor. Existe também uma predisposição genética maior para as meninas, né? Para as mulheres. Mas não é determinante, tá? Também ocorre uma preocupação exagerada da própria pessoa com o seu padrão de beleza. Então ela recebe da sociedade, né, uma cobrança da mídia, uma cobrança enorme, mas a maneira como ela recebe é maior do que outras pessoas. Então ela se cobra também muito mais por conta disso. Alterações neuroquímicas cerebrais de serotonina e noradrenalina, né? São hormônios relacionados ao prazer, que nessas pessoas estão alteradas e pode ocasionar lá o que a gente falou sobre as alterações psicológicas e psiquiátricas na pessoa. Então, por medo de engordar, essa pessoa que está no quadro de anorexia, ela toma um monte de atitudes que são prejudiciais à sua saúde, né? Então, a gente vai ver quais seriam essas atitudes que a pessoa anorexa toma e que pode causar problemas na saúde dela. O primeiro problema dessa pessoa é ela entrar num quadro de jejum exagerado, né? Ela simplesmente parar de comer. O quadro de jejum, ele é normal, ele faz parte da dinâmica alimentar da gente, né? A gente vai dormir 10 horas da noite, dorme até 7 horas da manhã, quando está em aula até 6 horas da manhã, e se alimenta. Então a gente fez aí 6, 8, 9 horas de jejum, isso faz parte. O que não é saudável é o jejum exagerado que essas pessoas fazem. 24 horas de jejum, 36 horas de jejum, 48 horas de jejum. É óbvio que ela vai entrar num quadro de desnutrição, né? Indução ao vômito. Além de fazer o jejum exagerado, a hora que elas comem, às vezes elas fazem a indução ao vômito, né? O que é diferente da bulimia. Na bulimia a pessoa vomita para comer. No quadro de anorexia,
ela não come, e às vezes que come, ela pode fazer indução ao vômito. Outra ação prejudicial é o uso de laxantes e diuréticos. Então a pessoa, vamos lá, é um somatório, né? Ela não come, ela faz o jejum dela, ela usa laxante, então o pouco que ela come, ela absorve pouco desse nutriente, né? Ela absorve mal esse nutriente. Ela toma diurético, porque ela está preocupada com o peso dela. Ela não quer saber se ela tem 55 quilos de forma saudável. Ela está com 60 quilos, ela quer ficar com 50 quilos, ela quer ficar com 45 quilos. Então o que ela faz? Ela toma o diurético para perder essa água, perder o peso na balança e se ficar um pouco mais satisfeito. Mas a saúde dela está indo lá para baixo, né? Você fica totalmente desidratado. E com relação à nossa parte, né? Essa pessoa, ela exagera na atividade física. Ora, professor, fazer atividade física não é legal? É legal. Mas fazer atividade física bem orientada, alimentado, descansando de forma adequada, aí é saudável. Você fazer atividade física em excesso, uma quantidade muito grande, uma frequência muito grande, um volume muito grande, uma intensidade muito grande e sem comer, você só tende a se tornar uma pessoa doente, né? Não é saudável. Então, quais seriam as consequências dessas atitudes que a pessoa tem para se manter magra, né? A primeira consequência que vai aparecer é um quadro de desnutrição. E aí esse quadro de desnutrição ele pode se tornar extremo ou grave. E aí a pessoa está em maus lençóis. Por quê? Vamos lá. Analisando a situação que a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente está passando por uma pandemia do Covid-19. A mortalidade dele se dá em torno de 4,5% a 5%. E olha o estrago que está fazendo. Uma pessoa com quadro de desnutrição grave, ela apresenta de 15% a 20% de mortalidade. E vai afetar quem? Ora, vai afetar mais as pessoas que são mais suscetíveis à doença. Quem são? As mulheres jovens, que precisam se enquadrar numa imagem corporal boa, né? Uma representação corporal para a sociedade. Ela tem que estar bem, tem que estar magra, tem que estar bonita. E se ela não se aceitar de forma saudável assim, ela vai entrar num quadro de anorexia e vai estar sujeito a cair num quadro de nutrição mais grave. E quais seriam os sintomas? Então, como que eu posso olhar para uma menina que está entrando no quadro de anorexia e identificar que ela pode estar entrando nesse quadro e eu querer encaminhar ela para um médico? A primeira coisa que aparece é a preocupação excessiva com a caloria desses alimentos. Então ela pega o alimento, todos os alimentos, ela olha, nossa, aqui tem 200 calorias, não vou comer não. Nossa, essa água aqui tem 0 caloria, vou comer essa água. É mais ou menos assim. Ela fica desesperada por procuras de alimentos de baixo valor calórico. Ocorre também uma perda exagerada de peso em pouco tempo. Perder peso é normal, é um processo que ele leva tempo e que ele precisa ser mensurado. Perder peso de forma exagerada num período de tempo muito curto é óbvio que não é saudável, né? Outros sintomas. Já falamos, a atividade física exagerada como sendo um sintoma. E quadros depressivos, quadros de síndrome do pânico, né? Lembra que tem alterações psicológicas e psiquiátricas? Pele seca. Por que a pele fica seca? Né? Qual seria a relação? Ora, lembra lá nas atitudes que ela toma? Que ela toma laxante e que ela toma diuréticos? Se ela toma diurético, ela perde água. E se o grau de anorexia for tão grande, ela nem bebe água para não subir o peso. Então a pele ela fica mais enrugada, né? Fica aquela famosa pele seca, parece pele de idoso, né? Vamos lá. E como seria o tratamento para anorexia? Ora,
Uma doença que tem uma abrangência tão grande, ela tem que ter um tratamento multidisciplinar, né? Então, no geral, o tratamento é sempre por uma equipe multidisciplinar, tá? Nutricionistas, psicólogos, médicos. O nutricionista, ele vai prescrever a dieta para essa pessoa de forma adequada e específica, né? Lembrando que ela também precisa passar por psicólogos para poder estar se aceitando, né? Para tentar ajeitar, colocar no eixo a imagem corporal dela. E os médicos, eles vão fazer todo o tratamento medicamentoso, né? Lembra que tem alteração de serotonina, noradrenalina, síndrome do pânico, eles precisam estar fazendo essas medicações e um trabalho multidisciplinar para poder fazer esse tratamento. Ok, galera? Então, muito obrigado pela aula de hoje, tá? Eu adorei, foi um desafio. Tentei fazer umas 15 vezes, eu acho que agora saiu legal. Acho que agora vai dar para aproveitar. Qualquer dúvida com relação ao conteúdo da aula, vocês podem estar me procurando no meu Instagram, bruno.personal. Pode me procurar pelo WhatsApp, por e-mail ou pelo Facebook. Eu aconselharia o meu Instagram e o WhatsApp, que é o que eu mais vejo. Mas de vez em quando eu também olho os dois aqui, tá? Tenta de tudo quanto é forma. Eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Muito obrigado, até a próxima aula.